Ai, agora eu já estou gravando, já estou compartilhando a tela e o áudio, tá? Depois que apresentar também, gente, eu abro para a gente fazer as perguntas, tá? E aí, anotem as perguntas, depois a gente vai tirando perguntas de todo mundo. Assim que não puder ficar mais tempo depois da apresentação, pelo menos consegue pegar a apresentação como um todo. Vocês já estão vendo minha tela, certo? Beleza. Ah, então, bom dia. Não sei se alguém aqui ainda não conseguiu dar o bom dia, mas bom dia. Faço parte do time do Pacto Global da ONU, sou Gustavo, tá? Então, vou apresentar um pouco das iniciativas para vocês. Como eu falei para vocês, anotem o que chama a atenção, tá? E toda essa apresentação passo para vocês depois por e-mail. Então, agora acabo repetindo um pouco, mas estou falando um pouco para o pessoal que está assistindo gravado e de repente não consigo participar desse primeiro momento com a gente. Aí depois de apresentar tudo isso, a gente vai para as perguntas e, e depois a gente vai trocando ideia por e-mail e assim por diante, tá? Contextualizar um pouquinho agora de início sobre o pacto. Prometo ser mais breve, tá? Mas é importante a gente contextualizar. O pacto ele surge mais ou menos ali no começo dos anos 2000. Em 99, o Kofi Annan, que é esse senhor que está aqui na tela, era o então secretário-geral da ONU. E ele faz um discurso porque ele já entendia que o que estava sendo planejado, né, é, a nível ONU, entre países e nações, não fazia sentido continuar num local restrito, né, para esse clubinho de países e de nações. Fazia mais sentido se compartilhar de objetivos, se compartilhar de princípios também com o setor privado. E aí o Kofi Annan ele entende que fazia sentido criar um pacto, né, com esse setor. E aí surge o Pacto Global da ONU. Então, o Pacto Global da ONU surge mais ou menos nesse contexto. Na época, acho que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nem estavam traçados ainda, eram objetivos do milênio, né? E aí o Pacto hoje é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Então, a gente está não somente no Brasil, mas também em 162 países. E esses países formam redes locais, né? Então, tem países que se juntam para fazer uma rede local, e a gente acaba tendo um escritório em Nova York que acaba coordenando tudo, e ele acaba passando as diretrizes para a gente adaptar e colocar dentro do nosso contexto, né? Estava falando para vocês de redes locais, né? Então, o Brasil é uma rede local. Então, o Brasil não faz rede com outro país, né? O Brasil é uma rede só. É a terceira maior rede do mundo, é, a maior das Américas, né? E aí hoje conta com mais de 2.000 participantes entre companies, né, que são empresas com mais de 200 funcionários, pequenas e médias empresas, organizações não empresariais, tá? E agora que vocês também fazem parte, né? E quando a gente fala do pacto, é legal aqui eu explicar para vocês, aqui é o slide que a gente acaba fazendo o alinhamento, de entender o que que é e o que não é o pacto, né? Então, o pacto, ele não é uma certificação, ESG, ou um selo de sustentabilidade. Na verdade, o pacto é uma iniciativa para fazer com que as empresas integrem os ODS dentro de suas estratégias. E se, como vocês, né, as empresas já começaram a fazer isso, que com o pacto se acelere, né, que vocês consigam fazer mais rápido, otimizar um pouquinho dessa jornada que vocês estão. Então, todas as nossas iniciativas vão ser voltadas para atingir esse objetivo e elas vão ter em seu radar, né, vão ter ali como direcionamento os 10 princípios, e esses 10 princípios, quando vocês fizeram a adesão ao pacto, a mais alta liderança da empresa assina ali a carta compromisso, se comprometendo, né, em respeitar esses 10 princípios. E esse é o primeiro acordo que a gente tem, tá? Que é o respeito aos 10 princípios. A gente tem três acordos que eu vou falar para vocês. Esse daqui é o primeiro. Tem mais dois que eu vou passar para vocês mais no final, tá? Mas é super importante o respeito aos 10 princípios. Ele é pautado em quatro pilares, né, de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Além disso, é claro que as nossas iniciativas não somente vão ter como base os 10 princípios, mas também vão ter como base os ODS, né?
Então, aqui, de certa forma, é um pouco básico, mas temos 17 objetivos, né? Cada um dentro de sua temática, mas se desdobram esses objetivos em 169 temas e 231 indicadores. Quando a gente olha para os objetivos, eu sei que é bastante coisa, e que às vezes a gente quer abraçar todos eles, tá? Mas a minha dica, a nossa dica é que vocês consigam focar em objetivos que vocês atinjam e trabalhem diretamente, tá? Não precisa trabalhar com 17. Mas quando eu perguntei para vocês, vocês já priorizaram, é justamente para entender como que tá essa maturidade de vocês, porque vale priorizar, de repente, até 5 objetivos que vocês consigam impactar diretamente, né? Que os outros a gente consegue trabalhar indiretamente. E eu vou falar agora um pouco das nossas iniciativas. Agora eu passo essa introdução, avanço um pouco para as nossas iniciativas. A gente divide elas em 3 pilares, mas de uma forma lúdica, tá, gente? Que é conhecimento, engajamento e visibilidade. Quando eu avanço para conhecimento, eu vou falar da jornada do DS, do Academy e do portfólio que a gente tem. Tá? Primeiro, jornada do DS. Jornada DS é basicamente um curso, um workshop que a gente tem, que dura 6 semanas. É online, é ao vivo. Vocês participam, outras empresas vão estar presentes, né, online, no workshop também, ali nesse curso. A gente gera certificação, dura 6 semanas, tá? E basicamente funciona para quem está iniciando essa trajetória ali de sustentabilidade. Então, para quem ainda não fez uma matriz de materialidade, para quem ainda não priorizou os ODS, não sabe como começar a fazer isso, né? E tem ali no pacto um local para dar suporte a isso. Então, para quem está nesse pedaço da jornada, né, dessa caminhada de sustentabilidade, a jornada ODS é um bom local para se começar, tá? E às vezes o pessoal que já passou por essa etapa, às vezes gosta de participar da jornada dessa para entender, para de repente reciclar as ideias, entender como é que o pacto faz. Preciso falar para vocês que a jornada dessa ela não tem a todo momento. A gente abre turmas de 3 em 3 meses. A última turma de 2023, ela já se iniciou e ela já está nas suas últimas semanas, tá? Então agora a gente vai ter turma em 2024, porém eu ainda não tenho a data de início. Assim que a gente tiver a data, a gente avisa para vocês, tá? A gente vai enviando todas as informações por e-mail. Mas é legal vocês terem em mente a jornada ODS, que ela existe, funciona, é muito boa, tá? E, e dá para vocês participarem, não tem custo adicional, tá? É importante lembrar para vocês que das iniciativas que eu vou falar para vocês, acho que talvez uma só tem custo adicional, que eu aviso para vocês no momento, né? Tá, mas todas elas que eu estou apresentando aqui não tem nenhum investimento. Outra iniciativa que eu tenho aqui é o Academy, tá, gente? O Academy é a nossa plataforma de learning. Então, a gente diz aqui que é como se fosse o Netflix da sustentabilidade. É a maior plataforma de learning que é de sustentabilidade do mundo. Então, isso quer dizer que tem diversos cursos de diversas temáticas, diversos níveis de profundidade também, tá? Em que todo mundo da empresa de vocês pode ter acesso. Então, basicamente, a gente pega o subdomínio do e-mail de vocês e configura com que todo mundo que tenha esse subdomínio consiga ter acesso ao Academy, tá? E aí vocês podem divulgar internamente, podem divulgar para uma área, para a empresa inteira, podem colocar ali, Gustavo, vamos colocar esses cursos aqui que todo mundo precisa fazer dentro da empresa, podem fazer isso. A divulgação, a estratégia interna é de vocês, tá? O Academy, quem organiza o Academy, né, quem gerencia ele é o pessoal do Global. Então, os cursos eles nascem em inglês e conforme avança, a gente vai conseguindo traduzir para o português. Tem muita coisa que já está traduzida, tá? E aí eu consigo mandar por e-mail para vocês depois um passo a passo de como acessar o Academy e também dos cursos que já estão traduzidos que vocês podem, e a gente recomenda que vocês podem ir visualizando eles também, tá? E tem muito curso com certificado. Bom falar isso também. Depois do Academy, eu tenho aqui o portfólio de conhecimento. Aqui é a iniciativa que eu falei para vocês que tem um investimento.
Como funciona aqui, tá, gente? Aqui é quando o pessoal levanta a mão e fala assim, pô, será que vocês não fazem uma palestra aqui pra gente, um curso, enfim, coisa do tipo? A gente fala, pô, beleza, a gente pode fazer, tem alguns temas aqui que a gente já tem pré-programados, ver se algum atende. E aí o pessoal falando, pô, show de bola, faz sentido pra gente esse tema aqui. A gente conversa, personaliza a temática, personaliza o que vai ser apresentado, entende bem qual é a demanda de vocês. A gente pode se deslocar e presencial também. Então, para fazer toda essa personalização, para fazer esse deslocamento, etc., tem um investimento adicional, tá? E aí, esse portfólio vocês conseguem ter acesso também, se caso seja algo que te interesse. E aí eu vou para as iniciativas de engajamento. Aqui, pessoal, eu costumo falar que são iniciativas mais temáticas, tá? E eu vou explicando para vocês, vou trazendo um pouquinho dos temas que a gente tem. Aqui a gente tem o Hub ODS. O Hub ODS é uma temática mais regional, tá? Então vocês vão ver que tem 8 estados ali destacados de amarelo, que são as regiões que o Hub ODS já está presente, tá? E é basicamente quando o pacto vai naquela região falar sobre determinado assunto e convida não somente os parceiros, as empresas que fazem parte do pacto, que são daquela região, mas também pode convidar as empresas que não fazem parte do pacto. Então, é uma oportunidade também para as empresas do pacto convidarem sua cadeia de valor, convidarem suas empresas parceiras, fornecedores, que de repente não faz sentido para elas entrarem no pacto, né? Mas faz sentido para elas terem esse conteúdo dentro das suas estratégias, dentro do seu radar. Então, é uma forma também de vocês engajarem a cadeia de valor de vocês. Hoje a gente está dentro desses 8 estados. A ideia é que a gente esteja em todos os estados do Brasil até 2030, tá? E aí o Hub ODS, enfim, vocês podem convidar as empresas, elas podem se inscrever no Hub ODS também, vão recebendo conteúdos, vão sendo convidadas para os eventos também. E aí a gente desenvolve também uma mini comunidade ali local do pacto, tá? É como se fosse uma amostra grátis do pacto. E agora eu vou avançar para vocês nas plataformas de ação. Plataforma de ação, acho que talvez a iniciativa que o pessoal mais procura aqui no Pacto, tá? É uma iniciativa super viva, e na verdade não é só uma iniciativa, né? São 6 iniciativas. Então vocês estão vendo aqui na tela colorido, né? 6 temáticas. Então quando a gente tem a plataforma de ação, a gente tem esses 6 ambientes de discussão. A plataforma não é um software, tá? É um ambiente de discussão. Na verdade, são 6 ambientes de discussão, cada um dentro de sua temática, e ali vocês vão encontrar empresas que estão afim desse tema, que têm esse tema como algo importante dentro de sua agenda, tá? E essas empresas estão ali para discutir iniciativas, para discutir cases, temas que estão em voga. Então, vamos ter eventos, vamos ter reuniões ali para dentro dessas temáticas. Tem uma equipe do Pacto também especializada sobre água e oceano, por exemplo, que vai estar ali com vocês, traçando essa agenda, liderando essas iniciativas, tá? Então, aqui a gente tem iniciativas com vida própria, né? Com uma agenda própria de reuniões, de eventos, com uma temática própria também, com seus próprios participantes. Ah, das 6 plataformas que a gente tem aqui, vocês podem participar de 4, tá? E com 3 pessoas representando vocês em cada uma dessas 4 plataformas. E podem revezar, mudar as plataformas, podem também mudar as pessoas. A gente sabe que às vezes alguém sai da empresa, então tranquilo, podem fazer isso. E é muito comum aqui a gente ter clubinhos, assim, vamos dizer, né? Então, por exemplo, é muito comum o pessoal do RH, por exemplo, estar dentro da plataforma de direitos humanos, o pessoal do compliance está na de ação contra a corrupção, o pessoal de marketing, comunicação está na plataforma de comunicar e engajar. Então, isso daí é muito presente, vocês vão encontrar essas pessoas que falam, de repente, a mesma língua e têm interesses próximos dentro dessas plataformas. Essa plataforma, essa iniciativa aqui, nessas 6 iniciativas para participar, é só vocês entrarem em contato com a gente enviando nome, e-mail e cargo das pessoas que vão representar vocês, tá? E ali está o e-mail de engajamento para vocês entrarem em contato. Ah, vou exemplificar aqui, só para conseguir deixar mais visível para vocês, uma das plataformas. Depois desse material, eu tenho um slide para cada uma das plataformas e vocês conseguem visualizar com mais calma e entender um pouquinho melhor delas, tá? Mas só para tentar explicar, a gente tem
o objetivo da plataforma, então toda a plataforma tem seu objetivo. Então, essa é a plataforma de ação pela água e oceano. O objetivo dela é engajar as empresas nos ODS 6 e 14, né? E vocês vão ver que ela tem também os seus próprios ODS ali em cima, né? Então, o ODS 6, o 12 e o 14. Então, se vocês já visualizam, Gustavo, eu já visualizo que o ODS 6 também está dentro das nossas estratégias. De repente, essa é uma plataforma que faz sentido vocês participarem, né? E aí, aqui ela tem suas próprias iniciativas, que é o Blue Keepers, o GT de Negócios Oceânicos e o Water Resilience. Ah, e essas iniciativas têm suas próprias agendas também, tá? Gustavo, se eu participo da plataforma, eu tenho compromisso de ser ativo, de apresentar alguma coisa, ou posso participar só ouvindo? Vocês podem participar só ouvindo. É claro que a gente quer que vocês sejam ativos, que vocês apresentem cases e se desenvolvam ali dentro também. Mas vocês podem, só como ouvinte, estar na plataforma, tá? Por enquanto, deu para entender que é um ambiente de discussão, né? Então, aqui a gente está num ambiente de discussão. Mas, avançando aqui na minha apresentação, a gente também tem ambientes de ação. Então, aqui a gente tem o Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral da ONU, dizendo que a gente chegou na década de ação, justamente por se entender que se ficarmos nesse ambiente de planejar, de traçar objetivos, não colocarmos a mão na massa, a gente, de repente, não vai atingir nenhum objetivo até 2030. Então, a gente precisa realmente colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. E, para isso, o Pacto criou os movimentos da Ambição 2030. Eu vou passar para vocês um vídeo, e eu sei que vídeo é meio chato, que às vezes pode ser monótono, etc. Mas eu prometo para vocês que é um vídeo muito bom. E ele explica melhor sobre os movimentos, ele sensibiliza melhor sobre os movimentos e vai deixar vocês com um entendimento melhor do que se eu ficar explicando, tá? Então, eu vou passar esse vídeo para vocês, prometo que é bom, tá? Ele é rapidinho também. E vai dar para vocês entenderem um pouquinho melhor de como eles funcionam. Conseguem ouvir? Beleza. O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. $1 trilhão são pagos em suborno. E 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade,
visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Vamos lá então, gente. Falei que o vídeo era bom, que ele explica um pouquinho melhor do que eu, assim. Na verdade, eu acho que ele explica bem melhor do que eu. Mas vou tentar resumir aqui um pouquinho para vocês. Quando a gente tem os movimentos, a gente tem as empresas assumindo compromissos públicos para se atingir aquela meta daquele movimento. Aqui no movimento é facultativo, claro. Vocês podem participar de quantos movimentos vocês quiserem, tá? Mas quando vocês participam do movimento, a mais alta liderança vai assinar publicamente ali, né, esse compromisso de se ajudar a atingir a meta do movimento. Quando vocês ajudam a atingir a meta do movimento, vocês vão traçar também uma parcela, né, assim, de contribuição de vocês. Então, qual é a meta da própria empresa que vocês atingindo essa meta vão estar contribuindo para que a meta do movimento seja atingida. Então, cada um dos movimentos tem sua própria meta, tá? E aí não é somente vocês assinarem, agora é com vocês. A gente passa uma série ali enfim, de conhecimento, de instruções, e tem uma série de treinamentos para vocês poderem aplicar internamente e fazer com que as coisas aconteçam, tá? A gente tem hoje esses movimentos que estão aqui na tela, e para o ano que vem tem mais movimentos aí para nascerem, para serem lançados. Mas os movimentos a gente pode dividir também em SD, tá? Então, se vocês visualizarem aqui os 4 primeiros do lado esquerdo, são os movimentos de meio ambiente, né? Que é o movimento de conexão circular, o Net Zero, Mais Água e o Impacto Amazônico. Aqui nessa coluna mais do meio, a gente tem o Raça e Prioridade, o Elas Lideram, o Salário Digno e o Mente em Foco, né? Que está ali em cima, são movimentos mais do social. E o nosso movimento de transparência 100% é o movimento de governança que a gente tem, tá? Aqui eu também tenho um slide para cada um dos movimentos, tá, gente? E aí depois vocês conseguem ver com calma. Eu trouxe para exemplificar para vocês o Elas Lideram, por exemplo. Então, elas lideram aqui nesse slide, vocês vão ver, por exemplo, a jornada ali de conhecimento, de contrapartidas que o Pacto dá, a partir do momento que vocês assinam esse movimento, né? Vocês vão ver aqui a meta do movimento, que é 1.500 empresas comprometidas e 11 mil mulheres em posição de alta liderança, né? E ali os compromissos que a empresa pode assumir, que é, por exemplo, 30% das mulheres até 2025 ou 50% das mulheres até 2030, tá? E aí depois vocês conseguem visualizar com calma cada um dos movimentos e entender um pouquinho melhor deles, tá? Mas aqui, então, de novo, é facultativo, tá? Vocês podem optar ou não por assinar movimentos. E também não tem um limite, vocês podem assinar quantos movimentos vocês quiserem. Podem assinar todos, por exemplo, como podem assinar um, como podem assinar nenhum. Mas é óbvio que a gente super indica e é onde a gente tem colocado mais esforços que é para fazer com que as coisas aconteçam realmente. Então, por favor, se acharem que faz sentido, que tem alguma sinergia e quiserem saber mais dos movimentos, conversem com a gente, que a gente vai indicando para vocês e vai orientando. Passado essa questão dos movimentos, eu entro aqui na minha reta final, que eu vou agora para as ações que geram mais visibilidade.
Tá. Primeiro que eu tenho aqui é o Liderança com Impacto. E aqui eu vou passar dois programas, duas iniciativas que a gente tem que são para alta liderança. Essa é a primeira, né, que é o Liderança com Impacto, que funciona generalizando para CEOs, tá? Então, pode ser presidência, enfim, como vocês chamarem, tá? Mas a gente pega aquela pessoa que já está desenvolvendo iniciativas aqui dentro do pacto, iniciativas, eu digo, já apresentou projetos, já tem uma proximidade com o pacto, já está desenvolvendo coisas, né? E essa pessoa, às vezes, ela quer ter maior destaque, ela quer ter maior visibilidade dentro dessa questão de sustentabilidade, né? Quer colocar um rosto dela mais à mostra. E daí a gente convida para liderança com impacto. Dentro do liderança com impacto, ela vai encontrar outras lideranças também que fazem parte, tá? E a gente vai ter uma série de mentorias, então, de brand persona, de posicionamento do LinkedIn. A gente vai ter uma curadoria de conteúdos para alta liderança, né, sobre sustentabilidade. Então, essas pessoas vão receber conteúdos ali sobre alta liderança. E a gente também tem experiências, né? CEOs Roundtables, tem cafés da manhã, jantares, almoço, para essas lideranças se encontrarem, trocarem figurinhas, apresentarem projetos e também se potencializarem, né? Potencializarem os projetos que estão sendo apresentados. No Liderança com Impacto, que nem foi para vocês, conforme a pessoa, né, essa empresa vem se destacando aqui no Pacto, vem apresentando ali os projetos, as iniciativas, a gente acaba fazendo um convite. Então, aqui é uma iniciativa que a gente convida a pessoa para participar. No CFO Coalition, a gente tem uma iniciativa bem parecida, mas adaptada, né? O pessoal que é CFO ali, o pessoal do financeiro. Então, aqui no CFO Coalition, a gente tem o pessoal do financeiro, né, das empresas se encontrando para discutir como alocar os recursos financeiros para se atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, essa é a temática, né? E aqui a gente tem uma série de eventos, uma série de agendas nacional, né? E às vezes também internacional, tá? Então, e no CFO Coalition é por inscrição, tá? Não é por convite ainda. A gente tem uma série de eventos, né? Então, que acontecem ao longo do ano. Então, aqui é a agenda do segundo semestre. Agora, praticamente, a gente está no finzinho do ano. Temos mais 3 eventos pela frente. Conforme os eventos se aproximam, conforme as temáticas do evento, as disponibilidades também de ingressos, a gente acaba convidando, fazendo convite para vocês. A gente tem a comunicação de progresso também, tá? Que não deixa de ser uma iniciativa de visibilidade. E aqui é muito importante porque é o segundo acordo que a gente tem. Então, o primeiro acordo que eu tinha falado para vocês era o respeito aos 10 princípios. O segundo é a comunicação de progresso. Então, a gente acorda que vocês vão todo ano comunicar o progresso para a gente. E comunicar o progresso é falar para a gente como está essa questão em relação aos 10 princípios, como que vocês estão em relação aos ODS e sustentabilidade em si. Tá? Então, a gente abre dentro do nosso sistema, ou como se fosse um formulário em que vocês vão respondendo as perguntas, respondendo elas, elas se transformam num relatório, tá? E aí vocês enviam, submetem esse relatório para a gente. Esse relatório ele fica público no nosso site, tá? Então, muitas vezes, o pessoal usa esses relatórios para poder divulgar, enfim. Tem isso daí dentro do nosso site, vocês conseguem encontrar não somente o relatório de vocês, mas de outras empresas que fazem parte do pacto. Vamos falar sobre prazos. A gente abre para vocês comunicarem o progresso de vocês dentro do período de março a junho. Então, vocês vão acessar o nosso sistema de março a junho para comunicar o progresso para responder essas perguntas. Gustavo, passou junho, não conseguimos responder. O que que acontece? Vocês vão ter mais 6 meses, então, de julho a dezembro, para poder responder. Dentro desses 6 meses, uma vez que vocês respondam, tá tudo certo, vocês voltam a ficar ativos, tá? Mas se vocês não responderem, né, vocês acabam ficando como não comuniquei dentro desse período. Então, communicating é o status ali de não comunicou o progresso. Vamos supor que chegou dezembro de 2024, que vocês não comunicaram o progresso de vocês, virou janeiro de 2025. Janeiro de vocês de 25, se vocês não comunicarem o progresso, vocês são deslistados do pacto, tá? E aí isso acontece bem de uma forma automática, a gente vai enviando avisos, tá? Mas praticamente não colocamos a mão nisso daí, porque o sistema faz tudo isso para a gente de uma forma automática.
Hoje, vocês todos estão ativos, vocês acabaram de entrar no pacto, então vocês só vão preocupar em comunicação de progresso ano que vem. Mas, Gustavo, março a junho é um período tão curto, talvez não dê tempo da gente implementar algumas coisas e tal. Vamos responder mesmo assim? Vão, vocês vão responder mesmo assim. Até é importante, porque daí a gente sabe o período que vocês. É importante saber como vocês iniciaram. Porém, vocês têm a opção de deixar o relatório de vocês privado. Então, se vocês falarem, Gustavo, a gente não se sente confortável, porque, enfim, estamos no pacto há pouco tempo, podemos deixar privado? Podem deixar privado, tem uma opção para vocês fazerem isso, justamente por esse período curto de vocês terem entrado no pacto, tá? Agora a gente tem aqui também o toolkit de mídia. Então, sei que vocês querem comunicar a adesão de vocês ao pacto, e querem entender como que podem fazer isso. Então, aqui a gente tem um toolkit de mídia que a gente ajuda vocês a fazerem essa comunicação. Basicamente, dentro desse toolkit, a gente tem diversas peças, né? Seja de textos, seja de arte, prontas, que vocês podem utilizar para fazer essa comunicação. Então, tudo que está dentro do toolkit de mídia está aprovado e vocês podem utilizar, tá? Eu sei que tem pessoas, que tem empresas que querem fazer uma coisa mais personalizada, quer fazer uma coisa do zero. Gustavo, a gente não vai utilizar o que vocês disponibilizaram, vamos fazer algo do zero. Podemos. Podem. Porém, se vocês forem fazer algo do zero, que utilize a nossa logo, e a nossa logo é aquela que está ali em cima, de comunique sua adesão, né? Se vocês forem utilizar a nossa logo, numa arte que vocês forem criar, vocês precisam pedir autorização da gente, tá? E essa autorização, quem faz é o pessoal do Global, e eles podem demorar até 3 semanas para autorizar. Então, se forem fazer isso, coloquem dentro do cronograma essas 3 semanas. Recapitulando, então, se forem fazer algo e utilizar o que a gente já disponibilizou, podem utilizar, não precisa pedir aprovação. Mas se forem fazer algo do zero e utilizarem a nossa logo, precisam pedir aprovação. Gustavo, se eu for criar uma arte nova do zero sem utilizar a logo, mas eu escrever no texto Pacto Global, preciso da autorização? Não, não precisa. Tá? Justamente a logo para a gente entender se está dentro do manual de marca, dentro das diretrizes e assim por diante. Tá? O terceiro acordo que a gente tem aqui é a contribuição anual. Então, eu falei para vocês a respeito aos 10 princípios da comunicação de progresso, e aqui a contribuição anual. Então, a gente traça ali, conforme a faixa de faturamento da empresa, uma contribuição que ela vai fazer para o pacto anualmente. Tá? E aí, vocês se preocupem com a coluna de participante, né, que é a que vocês fazem parte. Integrante do COB é um valor adicional para quem faz parte do nosso conselho orientador. Tá? E aí aqui está tudo em dólar, a gente precisa converter para reais. Se vocês quiserem, enfim, esse valor em reais. Gustavo, a gente entrou, mas a gente ainda não recebeu a contribuição anual. Quando que vocês enviam? Basicamente, a gente tem enviado em torno de 30 a 40 dias após o aceite da adesão de vocês. Tá? Então, se vocês ainda não receberem, eu acredito que não tem problema que vocês devem fazer algumas semanas que entraram no pacto. Então, pensem que dá em torno de 30 a 40 dias após o aceite, vocês vão receber. E aí o pessoal envia direitinho para vocês. Podem ficar tranquilos. A gente precisa fazer uma série de burocracias antes de fazer esse envio. Por último, a gente sempre pede para vocês manterem os contatos de vocês atualizados para a gente poder conseguir se comunicar e se aproximar de vocês. Às vezes o pessoal, e não somente deixar atualizado, mas também adicionar contatos dentro do nosso sistema. Aqui a gente tem um passo a passo de como que faz isso. Às vezes o pessoal coloca e cadastra normalmente somente a alta liderança da empresa e uma outra pessoa que vai representar a empresa. Aí a alta liderança recebe um monte de e-mails, não consegue ver o que que o pacto manda, e essa outra pessoa ela acaba saindo da empresa, entrando de férias, ou também está com a caixa lotada de e-mails. E aí vocês acabam não recebendo nossas comunicações, não sabem quando vai iniciar a turma da Jornada ODS, é convidado para um evento, mas acaba não conseguindo participar porque viu o convite em cima da hora, ou nem viu o convite, ou lançamos uma iniciativa que vocês, enfim, não ficaram sabendo. Então, é importante que vocês coloquem mais pessoas para que a gente consiga comunicar, manter o contato com vocês
e avisando tudo que está acontecendo por aqui, tá? Então a gente tem um passo a passo para vocês fazerem isso. E por fim, a gente tem uma série ali de e-mails que vocês podem entrar em contato já, que vocês, enfim, podem ter acesso aqui no Pacto. Mas a gente sempre indica a vocês para usarem a área de engajamento, que é o último e-mail ali da primeira coluna, que é a área que eu faço parte, inclusive, para a gente poder ter um ponto focal aqui dentro do pacto. Então, pode utilizar a área de engajamento como um ponto focal, tá? E eu indico até que, se por mais que vocês forem mandar um e-mail para mim, vocês coloquem o pessoal de engajamento em cópia, no engajamento@pactoglobal.org.br, que eu vou ter acesso. O Carlos, que está aqui, ele também vai ter acesso. Então, outras pessoas vão acabar tendo acesso a esse e-mail e vocês garantem que não vão perder contato com o pacto. Se o Gustavo tiver de férias, se o Gustavo sair do pacto, enfim, tiver com a caixa de e-mails lotada, vocês vão conseguir contato com o pacto pela área de engajamento da mesma forma e não vai ter problema algum, tá? E a gente também funciona como uma área meio ali, a gente consegue fazer um meio de campo entre vocês e, de repente, outras áreas, outras iniciativas e, de repente, alguma coisa que a gente não consiga resolver. Tá certo, gente? 10h56. Vamos avançar aqui para as perguntas. Eu vou pausar aqui a gravação, tá? E aí depois eu envio, o pessoal consegue assistir com calma de novo. Ou de repente, quem não pode estar aqui com a gente pode assistir. E aí vamos para as perguntas, tá?